Então nós fomos para Dawson Creek, bem agora que Deus começou de fato a tratar com meu coração, porque agora eu estava entre o meu povo, povo que eu tinha pastoreado por 3 anos e meio. Eu os conhecia desde que eu era uma criança. Enquanto aquela gente se reunia, eu vi no átrio, na entrada desse enorme salão, nós conseguimos o salão da Igreja Unida para as reuniões, porque era o maior lugar que conseguimos adquirir ou obter. Havia um soldado americano. Eu vi a túnica dele e eu vi listras de sargento neste lado. Bem, sendo um garoto, eu gastei até um bom tempo nos quartéis do exército. Meu pai trabalhou para eles quando eles construíram a rodovia no Alasca. Então, muitas memórias passaram pela minha mente. Eu pensei, é bom ver esse uniforme de soldado. Você entende. Mas foi tudo que eu vi nele. Então aqui veio esta mulher. O nome dela era Irmã Clunt. Ela não morava naquela cidade. Eu sabia onde ela morava. Eu tinha estado na região dela. Um povo muito, muito familiar para mim. Deus fez isso, entende? Era uma coisa especial a que Ele estava fazendo. Eu creio que Ele fez aquilo não somente para o bem dela, mas também para o meu. Então o irmão Branham começou a falar com ela. Disse, como você está, irmã? Suponho que somos estranhos. E ela concordou. Ele disse, eu não teria maneira alguma de saber por que você está aqui. E ele só conversou com ela um pouquinho desse jeito, como com a mulher do poço. E como Jesus revelando os segredos do coração dela, e ela foi embora regozijando. Então, eu só estava absorvendo essas coisas. E então ele diz, você não está aqui para você mesma. Você está orando por um homem. Diz, esse homem está sombreado pela morte. Ele está morrendo com câncer. Enquanto ele dizia isso, ela concordava com isso. Ele diz, esse homem não mora nesta cidade. Diz, ele mora em uma cidade ao norte daqui. Eu creio que o nome dessa cidade, ele diz, é Forte São João. Ela diz, tá certo. Ele diz, siga seu caminho e creia. Eu reparei que ele não disse que o homem estava curado, mas disse, siga seu caminho e creia. E apenas uma coisa após a outra, confirmando e reconfirmando esse servo de Deus, não somente o seu dom, mas o vaso. Sempre que ele abria sua boca, ele falava a verdade, falava a verdade. Isso é o que estava ficando registrado tão profundamente em meu coração. E então, nós chegamos, eu creio que era o último culto, penúltimo ou último culto. O irmão Branham tinha chegado ao fim da reunião, terminado de pregar. What's the matter, soldier boy? You're not going to commit suicide. The devil's lying to you, boy. You've only got a phobia. He's lying to you. He'll drive you insane if you believe him. Deny him. Renounce the devil. I command you in the name of Jesus Christ to renounce the devil and accept Jesus Christ as your healer. You'll go back and be a gentleman and a real man. Eu estava pasmo por ver algo interromper tão abruptamente o belo hino suave daquele coral. Eu amo. E todo mundo começou a virar o seu pescoço e olhar ao redor, e eu também, procurando o jovem soldado. Eu pensei na hora, talvez é aquele do uniforme do exército que eu vi há alguns dias. Então, a reunião acabou. Foi tudo o que aconteceu. Cedo na manhã de segunda-feira, levantamos umas 5 horas. Eu diria que levantamos 4 e saímos da cidade às 5 horas. Começamos nossa jornada pela rodovia do Alasca agora. Ninguém sabia
nem mesmo o irmão Branham, onde eu exatamente levaria ele. Então, a cidade que está imediatamente ao norte de Dawson Creek é Forte São João. Está a umas 45 milhas acima da rodovia. Quando o exército americano construiu a rodovia, isso é muito importante, eles apenas talharam ela na floresta, entende? A cidade Forte São João foi, mais ou menos, o resultado da construção da rodovia, entende? E então as plantações começaram a abrir e assim por diante. Então, quando eles talharam a rodovia, apenas sítios e fazendinhas, ela cortou, em particular, o quintal de uma fazenda, deixando a casa a umas 100 jardas fora do lado esquerdo da rodovia. Então, a uma curta distância dali, a rodovia virava em direção à cidade e a cidade ficava a um quarto de milha do lado direito. Então, como começamos uma manhã de segunda, é claro, estávamos nos sentindo tranquilos, vestindo nossos brins azuis e um outro irmão estava com a gente, porque o irmão Branham tinha solicitado, o irmão Chris Berg, o qual eu e a minha esposa o conhecíamos desde que éramos crianças. E íamos dirigindo pela rodovia e conversando livremente, bem tranquilos agora, o irmão Branham. A pressão das reuniões tinha saído dos seus ombros. Eu estava esperando uma chance para poder conversar com ele em algum momento, mas eu deixei ela até para mais tarde na viagem, se o Senhor permitisse uma chance. Então, nós estávamos dirigindo pela rodovia e começamos a passar por Forte São João. O irmão Branham diz, havia uma mulher que veio na fila de cura orando por um homem morrendo com câncer em Forte São João. Eu disse, irmão Branham, aquela mulher era uma amiga muito boa da minha mãe e do meu pai. Eu conheço ela desde que eu era um garotinho. O nome dela, eu disse, é irmã Clunt. Irmão Branham, bem assim, enquanto estávamos dirigindo agora, ele diz, o homem está naquela casa. E ele apontou para aquela enorme casa branca de fazenda, que era tão familiar para mim, que eu tinha visto muitas e muitas vezes. Quando finalmente nós chegamos à casa do irmão Southwick, e eu deveria dizer ao seu acampamento, onde eles estavam meio que acampando lá no mato de verdade. E a partir do local dele, a gente saía para caçar, entende? Mas quando eu cheguei ali, eu disse para o irmão Southwick o que tinha acontecido na plataforma em Dawson Creek, quando a irmã Clunt veio até ele, e ele disse como esse homem estava morrendo com câncer em Forte São João. Então eu disse, quando estávamos passando pela cidade, ele gritou com esse dedo indicador, esse homem está naquela casa, enquanto passávamos por ela. O irmão Southwick disse, está certo? Ele disse, eu conheço aquele homem. O nome dele é Ed Thomas. Eu conheço ele desde que eu era um menininho. E ele diz, eu também sei que ele está morrendo com câncer. Então você enxerga o que está acontecendo agora. Eu fiquei na plataforma, enquanto dirigíamos pela rodovia, e agora, da boca do meu querido amigo. Mas agora vem uma das coisas mais impressionantes. De Forte São João, a umas 250 milhas, fica a próxima cidadezinha, chamada Fort Nelson. Então, nós chegamos em Fort Nelson por volta do meio-dia. Essa é uma cidade realmente selvagem. Tem somente uns hotéis e coisas construídas ao longo da estrada. Havia um hotelzinho, não muito velho, mas construído de madeira, entende? A estrutura de madeira. E a gente estacionou em frente, entramos no restaurante, nos assentamos, só nós três, o irmão Branham, Chris Berg e eu. A garçonete veio, nós pedimos a nossa comida e um pouco antes da nossa comida chegar, antes da nossa sopa chegar, a porta do restaurante se abriu e entrou um rosto que eu reconheci como sendo o jovem rapaz, o jovem soldado, o qual eu vi na túnica do exército lá em Dawson Creek. E naquele momento,
Havia um homem de cabelo curto, cheio, castanho. Ele se espremeu entre o soldado e a nossa mesa e jogou a mão dele para o irmão Branham e disse: Irmão Branham! E o irmão Branham assustou e levantou a mão para cumprimentá-lo. Ele diz: Oh, eu te conheço? Não, não. Ele diz: Você não me conhece. E agora ele estava cumprimentando ele. Você não me conhece, mas você se lembra de chamar aquele jovem soldado naquele outro dia? O irmão Branham estava um pouco, sabe, se acalmando. Ele olhou para mim na mesa e disse: Irmão Ed, você está lembrado? Sim, eu me lembro. Você diz: Você não vai cometer suicídio, jovem soldado. Esse é o diabo dizendo para você. Esse homem ainda estava segurando a mão do irmão Branham e disse: Tá certo, tá certo. Foi isso que você disse, foi isso que você disse. Ele diz: Esse é ele. E ele diz: Irmão Branham, os médicos do exército colocaram ele em minha custódia. Eu trouxe ele de Fairbanks, Alaska, 150 milhas para colocar ele na fila de oração. Ele diz: Não conseguimos um cartão de oração, não conseguimos pôr ele na fila. Mas ele diz: Eu criei que eu encontraria você hoje. E então o soldado falou pela primeira vez. Ele diz: Isso é a verdade. Então ele diz: Irmão Branham, você oraria por mim? O irmão Branham diz: Claro, certamente. Mas ele diz: Bem, talvez devêssemos apenas comer nossa refeição. E então vamos orar por ele. Então esses dois homens disseram: Está ótimo, porque nós precisamos comer também. E vamos jantar também. Então eles andaram umas 2 mesas da gente e se assentaram. Então o irmão Branham olhou para mim e disse: Você viu, irmão Ed? Esse jovem agora, provavelmente, se Deus não fizer algo especial por ele, não vai haver esperança para ele. E eu fiquei sem o que dizer. Eu pude ver nesse momento que a liberdade a qual o irmão Branham estava experimentando enquanto a gente viajava, agora ele ficou sério, ele ficou responsabilizado. Ele estava adentrando a necessidade desse jovem. Uma real projeção de amor. Isso é o que era. Então, enquanto ele tomava a sopa, eu estava tomando a minha bem em frente dele na mesa. Ele começou a ter visões. E ele diz: Tinha uma mulher cega que estava na fila de cura ontem. Então ele só parou um momento. Ele olhou para mim. Ele disse: Você vê, irmão Ed? Pode ser que essa mulher esteja orando exatamente agora. E ele parou um momento de novo. Só um momento em silêncio. Sim, ele disse. Ela é uma moça alemã. Ela tem problema cardíaco, cálculos biliares e um terceiro problema que eu não me recordo agora. Ele mencionou 3 principais, dos quais ela estava sofrendo. Então ele olhou nos meus olhos diretamente. Ele diz: Você crê, irmão Ed? Oh, eu estava dando duro para crer. Eu disse: Sim, irmão Branham. Eu creio. Ele diz: Só para ajudar você a crer, eu vou perguntar a ele. E ele me dará o nome dela. Ele só parou por um momento, desse jeito. Sim, ele diz. Ela é uma moça alemã. Seu nome é irmã Fair. Ele diz: Talvez em inglês diríamos Fear, mas em alemão é Fair. Ele voltou um pouquinho. Ele diz: Correto. Tudo tinha terminado então. Então ele só continuou tomando a sua sopa daquele jeito. Nós terminamos de comer. E então, assim que acabamos nossa janta, fomos para o caixa, pagamos a nossa conta. Assim que o irmão Branham estava saindo pela porta, esse soldado em pé atrás dele, e ele tocou o irmão Branham no ombro, e ele tinha sua mão no ombro dele e disse: Irmão Branham, só 2 minutos, só 2 minutos. Oh, sim, o irmão Branham disse, seria ótimo. Então, todos nós passamos pela porta. Agora, você deve notar como os eventos se desdobraram agora.
Assim que saímos, havia uma pequena calçada de madeira, e ela ia por uma pequena distância onde os veículos estavam estacionados. O irmão Branham e esse soldado alto caminharam ali lado a lado e pararam de costas para nós. O irmão Chris Berg e esse homem de cabelo castanho vieram e ficamos juntos nos carros. E isso foi o que ele disse. Ele diz: os médicos não conseguem determinar o que há de errado com ele. Ele tentou cometer suicídio 3 vezes nos últimos 14 meses. Ele diz: ele tem uma amável esposa cristã e 2 crianças lindas. Mas ele diz: não conseguimos descobrir o porquê que ele está tentando se destruir. Eu fiquei, enquanto ele estava conversando, eu fiquei observando. Eu queria ver o que estava acontecendo. Eu vi o irmão Branham tirar o chapéu. Ele sempre segurava o pequeno chapéu de vaqueiro que ele usava sobre o seu coração. E ele estava de cabeça baixada e eles estavam orando. Então ele colocou de volta o chapéu e eu estava só observando, entende? E os dois se viraram e começaram a vir em direção a nós. Então eu estava só observando, mas assim que os dois vieram, eu tive que admitir imediatamente que a face daquele soldado, todo o seu semblante estava completamente mudado. A sua face tinha relaxado, havia literalmente, sem exagero, um brilho sobre o rosto dele. E à medida que eles andavam pela calçada em direção a nós, ele jogou seu braço para o ar 3 vezes. E só gritou, diz: I'm free, I'm free, I'm free. Estou livre, estou livre, estou livre. Bem, eu sabia que ele estava liberto. Eles foram até a gente e ele diz, apenas eu e a minha esposa nesse mundo sabemos o que esse homem me disse. E assim que ele falou, ele disse: eu estava livre. Então, dissemos nossos adeus, tchau, tchau. Eles entraram no veículo deles, o qual por acaso era um pick-up Ford 1939. Eles seguiram seu caminho, no caminho de volta para Anchorage, ou melhor, para Fairbanks. E nós entramos no nosso carro. O irmão Branham estava no banco de motorista, dirigindo. Eu estava sentado no lado do passageiro e o irmão Chris Berg no banco de trás. O irmão Branham me diz: irmão Ed, você conhece esse rapaz? Eu disse: não, irmão Branham, não conheço. Ele diz: ele não é um amigo próximo seu? Não, irmão Branham. Eu disse: somos estranhos. Agora, ele diz: para você entender, eu nunca te contaria. Ele diz: se você fosse um amigo dele, mas só para ajudar você a crer. Quando a gente estava no final da calçada, ele veio até nós ali e eu estava familiarizado com aquele dizer. E disse que tinha uma amável esposa cristã e 2 lindas crianças, mas ele tinha estado cometendo atos homossexuais com o rapaz. E esse complexo, ele chamou, tinha apanhado ele. Mas assim que aquele espírito foi exposto, ele foi liberto completamente. Eu me assentei naquele carro e eu simplesmente não pude deixar de dizer para mim mesmo: eu acabei de sair de dentro das páginas da Bíblia. Isso é exatamente o que aconteceu na Bíblia.